O menino vai embora. Pedro nem perguntou seu nome. Tudo o que quer é dormir. Mas os que andam para as camas dos pederastas fazem ruído. O bedel Fausto sai do seu quarto de tabiques. Que barulho é esse? Silêncio. Ele bate as mãos. Todos de pé. Fita a todos. Ninguém sabe? Silêncio. O bedel esfrega os olhos, anda entre as camas. Um enorme relógio dá 10 horas na parede. Ninguém diz. Silêncio. O bedel rende os dentes. Então ficarão todos 1 hora de pé. Até às 11. E o primeiro que tentar deitar vai pra cafua. Agora está desocupada. Uma voz de menino corta o silêncio. Seu bedel é um pequeno, meio amarelento. Fale, Henrique. Eu sei. Os olhos todos estão fitos nele. Fausto anima a delação. Diga o que sabe. Foi Jeremias, que ia pra cama de Berto fazer coisa feia. Seu Jeremias, seu Berto. Os dois saem das suas camas. De pé na porta. Até meia-noite. Os outros podem deitar, olha mais uma vez. Todos. Os castigados estão de pé na porta. Quando o bedel se recolhe, Jeremias ameaça Henrique. Os outros comentam. Pedro. Bala dorme. No refeitório, enquanto bebiam o café aguado e mastigavam o bolachão duro, seu vizinho de mesa fala. Tu é o chefe dos capitães da areia? Sua voz é baixíssima. Sou, sim. Vi teu retrato no jornal. Tu é um macho. Mas te acabaram, olha o rosto magro. De bala. Mastiga o bolachão. Continua. Tu vai ficar aqui? Vou arribar. Eu também. Tenho um plano. Quando eu bater asa, posso ir para teu grupo. Pode. Onde fica o buraco? Pedro Bala olha com desconfiança. Tu encontra a gente no Campo Grande toda tarde, pensa que vou dizer? O bedel Campos bate as mãos, todos se levantam. Dirigem-se para as diversas oficinas ou para os terrenos cultivados. Pelo meio da tarde Pedro Bala vê o sem pernas que passa na estrada. Vê também um bedel que o tange. Castigos. Castigos. É a palavra que Pedro Bala mais ouve no reformatório. Por qualquer coisa são espancados, por um nada são castigados. O ódio se acumula dentro de todos eles. No extremo do canavial passa um bilhete a 100 pernas. No outro dia encontra corda entre as moitas de cana. Com certeza a puseram durante a noite. É um rolo de corda fina e resistente. Está novinha. No meio dela o punhal que Pedro mete nas calças. A dificuldade é levar o rolo para o dormitório. Fugir durante o dia é impossível, com a vigilância dos bedéis. Não pode levar o rolo entre a roupa, que notariam. De repente surge uma briga. Jeremias se joga sobre o bedel Fausto com o facão na mão. Outros meninos se atiram também, mas vem um grupo de bedéis armados de chicotes. Estão sujeitando Jeremias. Pedro mete o rolo de corda debaixo do paletó, abre para o dormitório. Um bedel vem descendo a escada com um revólver na mão. Pedro se esconde atrás de uma porta. O bedel vem rápido, passa. Empurra a corda para baixo do colchão, volta para o canavial. Jeremias foi levado para a cafua. Os bedéis agora juntam os meninos. Ranulfo e Campos foram em perseguição de Agostinho, que pulou a cerca na confusão da briga. O bedel Fausto, com um talho no ombro, foi para a enfermaria. O diretor está entre eles, os olhos fuzilando de raiva.
Bedel conta os meninos. Pergunta a Pedro Bala. Onde estava metido? Saí para não me meter no barulho. O Bedel o olha desconfiado, mas passa. Voltam Ranulfo e Campos com Agostinho. O Fujão é surrado na vista de todos. Depois o diretor diz: metam-no na cafua. Já está Jeremias, fala Ranulfo. Ficam os dois. Assim podem conversar. Pedro Bala se arrepia. Como irão ficar dois na pequenez da cafua? Nesta noite a vigilância é grande, ele não tenta nada. Os meninos rangem os dentes. De raiva. 2 noites depois, quando o Bedel Fausto já tinha se recolhido há muito ao seu quarto de tabiques e quando todos dormiam, Pedro Bala se levantou, tirou a corda de sob o colchão. Sua cama ficava junto a uma janela. A abriu. Amarrou a corda num dos armadores de rede que existiam na parede. Deixou que a corda caísse pela janela. Era curta. Faltava ainda muito. Recolheu. Procurava fazer o menor barulho possível. Mas assim mesmo um dos seus vizinhos de cama acordou. Tu vai bater asa? Aquele não tinha boa fama. Costumava delatar. Por isso mesmo fora colocado ao lado de Pedro Bala. Bala puxou o punhal, mostrou a ele. Olha, xereta, trata de dormir. Se tu piar, eu te abro a garganta, palavra de Pedro Bala. E se tu disser alguma coisa depois que eu sair? Tu já viu falar nos capitães da areia? Já. Pois eles me vinga. Põe o punhal ao alcance da mão. Recolhe completamente a corda, amarra o lençol na ponta com um daqueles nós que o querido de Deus lhe ensinou. Ameaça mais. Uma vez o menino joga a corda, passa o corpo pela janela, começa a descida. Ainda. No meio ouve os gritos denunciadores do delator. Se deixa escorregar pela corda. Salta ao chão. O pulo é grande, mas ele já salta correndo. Pula a cerca, após evitar os cachorros policiais que estão soltos. Desaba pela estrada. Tem alguns minutos de vantagem. O tempo dos bedéis se vestirem e saírem em sua perseguição e soltarem. Os cachorros também. Pedro Bala prende o punhal nos dentes, tira a roupa. Assim os cachorros não o conhecerão pelo faro. E na madrugada fria, inicia a carreira para o sol, para a liberdade. Professor lê a manchete do Jornal da Tarde. O chefe dos capitães da Areias consegue fugir do reformatório. Trazia uma longa entrevista com o diretor furioso. Todo o trapiche ri. Até o padre José Pedro, que está com eles, ri em gargalhadas, como se fosse um dos capitães da areia. Orfanato. 1 mês de orfanato bastou para matar a alegria e a saúde de Dora. Nascerá no morro, infância em correrias no morro. Depois a liberdade das ruas da cidade, a vida aventurosa dos capitães da areia. Não era uma flor de estufa. Amava o sol, a rua, a liberdade. Fizeram 2 tranças do seu cabelo, amarraram com fitas. Fitas cor-de-rosa. Deram-lhe um vestido de pano azul, um avental de um azul mais escuro. Faziam com que ela ouvisse aulas junto com meninas de 5 e 6 anos. A comida era má, havia castigo também. Ficar em jejum, perder os recreios. Veio uma febre, ela esteve na enfermaria. Quando voltou estava macilenta. Tinha sempre febre, mas não dizia nada, por quê? Odiava o silêncio da enfermaria, onde o sol não entrava e as horas pareciam a hora agonizante do crepúsculo. Quando podia, chegava perto das grades, porque por vezes divisava professor ou João Grande que rondavam por ali. Um dia ali
Passaram um bilhete. Pedro Bala fugira do reformatório. Viria a tirá-la dali. Nem sentiu a febre em que estava. Avisaram por intermédio de outro bilhete, que professor escreveu e lhe jogou, que ela arranjasse um meio de ir para a enfermaria. Mas nem foi preciso, porque uma irmã notou o avermelhado das suas faces. Pôs a mão no seu rosto. Estás queimando de febre. Era sempre crepúsculo na enfermaria. Era como uma antessala do túmulo, com as pesadas cortinas que impediam a luz de entrar. O médico que a vira balançar a cabeça com tristeza. Mas a luz entrou com eles. Como Pedro Bala estava magro, pensou Dora ao se pôr ao seu lado. João Grande, Gato, professor, estavam com ele. Professor mostrou a navalha à irmã, que abafou um grito. A menina que estava com catapora na outra cama tremia sob os lençóis. Dora queimava de febre, mal podia estar de pé. A irmã murmurou. Ela está muito doente. Dora respondeu. Eu vou, Pedro. Saíram pela porta. Volta Seca tinha o grande cachorro preso pela coleira. Tinham trazido um pedaço de carne. Gato abriu o portão. Na rua disse. Foi canja. Professor avisou. Vamos embora antes que alarmem. Se atiraram por uma ladeira. Dora nem sentia a febre porque ia junto com Pedro Bala, ele pegando na sua mão. Volta Seca fechava a marcha, a mão no punhal, um sorriso no rosto sombrio. Noite de grande paz. Os capitães da areia olham mãezinha Dora, a irmãzinha Dora, Dora noiva. Professor vê Dora, sua amada. Os capitães da areia olham em silêncio. A mãe de Zanto Dona Ninha reza oração forte para a febre que consome Dora desaparecer. Com um galho de sabugueiro manda que a febre se vá. Os olhos febris de Dora sorriem. Parece que a grande paz da noite da Bahia está também nos seus olhos. Os capitães da areia olham em silêncio sua mãe, irmã e noiva. Mal a recuperaram, a febre a derrubou. Onde está a alegria dela? Por que ela não corre picula com seus filhinhos menores, não vai para a aventura das ruas com seus irmãos negros, brancos e mulatos? Onde está a alegria dos olhos dela? Só uma grande paz, a grande paz da noite. Porque Pedro Bala aperta sua mão com calor. A paz da noite da Bahia não está no coração dos capitães da areia. Tremem com receio de perder Dora. Mas a grande paz da noite está nos olhos dela. Olhos que se fecham docemente, enquanto a mãe de Santo Aninha enxota a febre que a devora. A paz da noite envolve o trapiche. Dora, esposa. O cachorro late a lua na areia. Sem pernas sai do trapiche, acompanha Dona Ninha através do areal. Ela disse que a febre não tardaria a ir embora. Pirulito sai também. Vai chamar o padre José Pedro. Tem confiança no padre, ele pode saber um remédio. Dentro do trapiche os capitães da areia estão silenciosos. Dora pediu que eles fossem dormir. Se deitaram pelo chão, mas são raros os que dormem na paz imensa da noite pensam na febre que consome Dora. Ela beijou Zé Fuinha, mandou que ele fosse dormir. Ele não compreende bem. Sabe que ela está doente, mas não pensa um momento que ela o poderá abandonar. Mas os capitães da areia temem que isso aconteça. Então ficarão novamente sem mãe, sem irmã, sem noiva. Agora só João Grande e Pedro Bala estão a seu lado. O negro sorri, mas Dora sabe que o sorriso dele é forçado, é um sorriso para animar, um sorriso arrancado à força da tristeza que o negro sente. Pedro Bala segura sua mão. Mais retirado, professor está dobrado sobre si mesmo, a
cabeça enterrada nas mãos. Dora diz: Pedro? Que é? Chegue aqui. Ele se aproxima. A voz dela é um fio de voz. Pedro fala com carinho. Tu quer alguma coisa? Tu gosta de mim? Tu bem sabe. Deita aqui. Pedro deita ao seu lado. João Grande se afasta, chega para perto de professor. Mas não conversam, ficam entregues à sua tristeza. No entanto, é uma noite de paz que envolve o trapiche. E a paz da noite está também nos olhos doentes de Dora. Mais perto. Ele se chega mais, os corpos estão juntos. Ela toma a mão dele, leva ao seu peito. Arde de febre. A mão de Pedro está sobre seu seio de menina. Ela faz com que ele a acaricie, diz: Tu sabe que já sou moça. A mão dele pousada nos seus seios, os corpos juntos. Uma grande paz nos olhos dela. Foi no orfanato. Agora posso ser tua mulher. Ele a olha espantado. Não, que tu tá doente. Antes de eu morrer. Vem. Tu não vai morrer. Se tu vier, não. Se abraçam. O desejo é abrupto e terrível. Pedro não a quer magoar, mas ela não. Mostra sinais de dor. Uma grande paz em todo seu ser. Tu é minha agora, fala ele com voz agitada. Ela parecia não sentir a dor da posse. Seu rosto acendido pela febre se enche de alegria. Agora a paz é só da noite, com Dora está a alegria. Os corpos se desunem. Dora murmura: É bom. Sou tua mulher. Ele a beija. A paz voltou ao rosto dela. Fita Pedro Bala com amor. Agora vou dormir, diz. Deita ao lado dela, segura sua mão ardente. Esposa. A paz da noite envolve os esposos. O amor é sempre doce e bom, mesmo quando a morte está próxima. Os corpos não se balançam mais no ritmo do amor. Mas nos corações dos dois meninos não há mais nenhum medo. Somente paz, a paz da noite. Da Bahia. Na madrugada, Pedro põe a mão na testa de Dora. Fria. Não tem mais pulso, o coração não bate mais. O seu grito atravessa o trapiche, desperta os meninos. João Grande a olha de olhos abertos. Diz a Pedro Bala: Tu não devia ter feito. Foi ela que quis, explica e sai para não rebentar em soluços. Professor se chega, fica olhando. Não tem coragem de tocar no corpo dela. Mas sente que para ele a vida do trapiche acabou, não lhe resta mais nada que fazer ali. Pirulito entra com o padre José Pedro. O padre pega no pulso de Dora, bota a mão na testa. Está morta. Inicia uma oração. E quase todos rezam em voz alta. Padre nosso que estais no céu. Pedro Bala se lembra das rezas à noite no reformatório. Seus ombros se encolhem. Tapa os ouvidos. Volta-se, vê o corpo de Dora. Pirulito pôs uma flor roxa entre seus dedos. Pedro Bala rompe em soluços. Veio a mãe de Santo Dona Ninha, veio também o querido de Deus. Pedro Bala não toma parte da conversa. Aninha diz: Foi como uma sombra nesta vida. Vira santa na outra, Zumbi dos Palmares é santo. Dos candomblés de Caboclo, Rosa Palmeirão também. Os homens e as mulheres valentes viram santo dos negros. Foi como uma sombra, e repete João Grande. Foi como uma sombra para todos, um acontecimento sem explicação. Menos para Pedro Bala, que a teve. Menos para professor que a amou. Padre José Pedro fala: Vai pro céu,
não tinha pecado. Não sabia o que era pecado. Pirulito reza. Querido de Deus sabe o que esperam dele. Que leve o cadáver no seu saveiro e o jogue no mar, adiante do forte velho. Como poderá sair um enterro do trapiche? É difícil explicar tudo isso ao padre José Pedro. O sem pernas o faz numa voz apressada. O padre a princípio se horroriza. É um pecado, ele não pode consentir num pecado. Mas consente, que não vai denunciar onde moram os capitães da areia. Pedro Bala não fala. Em torno é a paz da noite. Nos olhos mortos de Dora, olhos de mãe, de irmã, de noiva e de esposa, há uma grande paz. Alguns meninos choram. Volta Seca e João Grande vão levar o corpo. Mas, parado ante ele, está Pedro Bala, imóvel. Volta Seca. Não pode estende as mãos. João Grande chora como uma mulher. Dona Ninha toma do braço de Pedro, tira-o dali e envolve o corpo de Dora numa toalha branca de rendas. Vai para Iemanjá, diz. Ela também vira santo. Mas ninguém pode levar o cadáver. Porque Pedro Bala está abraçado com ele, não o larga. Professor o chama. Deixa. Eu também gostava dela. Agora. Levam-na para a paz da noite, para o mistério do mar. O padre reza, é uma estranha procissão que se dirige na noite para o saveiro do querido de Deus. Do areal, Pedro Bala vê o saveiro que se afasta. Morde as mãos, estende os braços. Voltam para o trapiche. A vela branca do saveiro se perde no mar. A lua ilumina o areal, as estrelas tanto estão no céu como no mar. Há uma paz na noite. Paz que veio dos olhos de Dora. Como uma estrela de loira cabeleira. Contam no cais da Bahia que quando morre um homem valente vira estrela no céu. Assim foi com Zumbi, com Lucas da Feira, com Besouro, todos os negros. Valentes. Mas nunca se viu um caso de uma mulher, por mais valente que fosse, virar estrela depois de morta. Algumas, como Rosa Palmeirão, como Maria Cabaçu, viraram santas nos candomblés de caboclo. Nunca nenhuma virou estrela. Pedro Bala se joga em água. Não pode ficar no trapiche, entre os soluços e as lamentações. Quer acompanhar Dora, quer ir com ela, se reunir a ela nas terras do sem fim de Iemanjá. Nada para diante sempre. Segue a rota do saveiro do querido de Deus. Nada, nada sempre. Vê Dora em sua frente, Dora, sua esposa, os braços estendidos para ele. Nada até já não ter forças. Boia então, os olhos voltados para as estrelas e a grande lua amarela do céu. Que importa morrer quando se vai em busca da amada, quando o amor nos espera? Que importa tampouco que os astrônomos afirmem que foi um cometa que passou sobre a Bahia naquela noite? O que Pedro Bala viu foi Dora feita estrela, indo para o céu. Fora mais valente que todas as mulheres, mais valente que Rosa Palmeirão, que Maria Cabaçu. Tão valente que antes de morrer, mesmo sendo uma menina, se dera ao seu amor. Por isso virou uma estrela no céu. Uma estrela de longa cabeleira loira. Uma estrela como nunca tivera nenhuma na noite de paz da Bahia. A felicidade ilumina o rosto de Pedro Bala. Para ele veio também a paz da noite. Porque agora sabe que ela brilhará para ele entre 1000 estrelas no céu sem igual da Cidade Negra. O saveiro do querido de Deus o recolhe. Canção da Bahia, canção da liberdade. Vocações. Não havia passado muito tempo sobre a morte de Dora, a imagem da sua presença. Tão rápida e no entanto tão marcante, da sua morte também, ainda enchia de visões.
As noites do trapiche. Alguns, quando entravam, todavia, olhavam para o canto onde ela costumava sentar ao lado do professor e de João Grande. Ainda com a esperança de encontrá-la. Fora um acontecimento sem explicação. Fora o totalmente inesperado na vida deles, o aparecimento de uma mãe, de uma irmã. Motivo por que eles ainda a procuravam, apesar de terem visto o querido de Deus a levar no seu saveiro para o fundo do mar. Só Pedro Bala não a procurava no trapiche. Procurava ver, no céu de tanta estrela, uma que tivesse longa e loira cabeleira. Um dia professor entrou no trapiche e não acendeu sua vela, não abriu um livro de histórias, não conversou. Para ele toda aquela vida tinha acabado desde que Dora fora levada pela febre. Quando ela viera, encher o trapiche com sua presença. Para professor tudo tinha uma nova significação. O trapiche ficará como a moldura de um quadro, ora os cabelos loiros caindo sobre gato, que via sua mãe, ora os lábios que beijavam Zé Fuinha para ele dormir. Ou a boca que cantava cantigas de ninar. Também sorrisos de orgulho para a coragem de volta seca, como se fosse uma destemida mulata sertaneja. Ou a entrada no trapiche, os cabelos voando, o rosto todo rindo, de volta da aventura do dia nas ruas da cidade. Ou os olhos cheios de amor, a febre queimando seu rosto, as mãos chamando o amado para a posse primeira e última. Agora professor olhava o trapiche como para uma moldura sem quadro. Inútil. Para ele deixará de ter significação, ou tinha uma significação terrível demais. Mudará muito naqueles meses após a morte de Dora, andava calado, o rosto sério, e entrará em relações com aquele senhor que certa vez, num passeio da rua Chile, conversara com ele, lhe dera uma piteira e seu endereço. Nesta noite professor não acendeu vela, não abriu o livro de história. Ficou calado. Quando João Grande veio para seu lado, arrumava suas coisas numa trouxa. Quase tudo era livro. João Grande olhava sem dizer nada, mas compreendia muito, se bem todos dissessem que não havia negro mais burro que o negrinho João Grande. Mas quando Pedro Bala chegou e sentou também a seu lado e lhe ofereceu um cigarro, professor falou: "Vou embora, Bala." "Pra onde, mano?" Professor olhou o trapiche, os meninos que andavam, que riam, que se moviam como sombras entre os ratos. Que adianta a vida da gente? Só pancada na polícia quando pegam a gente. Todo mundo diz que um dia pode mudar. Padre José Pedro, João de Adão, tu mesmo. Agora vou mudar a minha. Pedro Bala não disse nada, mas a pergunta estava nos seus olhos. João Grande não perguntava nada, compreendia tudo. Vou estudar com um pintor do Rio. Doutor Dantas, aquele da piteira, escreveu a ele. Mandou uns desenhos meus. Ele mandou dizer que me mandasse. Um dia vou mostrar como é a vida da gente. Faço o retrato de todo mundo. Tu falou uma vez. Lembra? Pois faço. A voz de Pedro Bala o animou. Tu também vai ajudar a mudar a vida da gente. Como? Fez João Grande. Professor também não entendeu. Tampouco Pedro Bala sabia explicar. Mas tinha confiança no professor, nos quadros que ele faria na marca do ódio que ele levava no coração, na marca de amor à justiça e à liberdade que ele levava dentro de si. Não se vive inutilmente uma infância entre os capitães da areia. Mesmo quando depois se vai-se um artista e não um ladrão, assassino ou malandro. Mas Pedro Bala não sabia explicar tudo isso. Apenas disse: a gente nunca te esquece, mano.
Tu lia história para a gente, era o mais batuta da gente. O mais batuta. Professor baixou a cabeça. João Grande se levantou, sua voz era um chamado, era um grito de despedida também. Gentes! Gentes! Vieram todos, ficaram em torno. João Grande estendeu os braços. Gentes, professor vai embora. Vai ser um pintor no Rio de Janeiro. Gentes, viva! Professor! O viva apertou o coração do menino. Olhou para o trapiche. Não era como um quadro sem moldura. Era como a moldura de inúmeros quadros. Como quadros de uma fita de cinema. Vida S de luta e de coragem. De miséria também. Uma vontade de ficar. Mas que adiantava ficar? Se fosse, poderia ser de melhor ajuda. Mostraria. Aquelas vidas. Apertam sua mão, o abraçam. Volta Seca está triste, tão triste como se tivesse morrido um cangaceiro do grupo de Lampião. Na noite do cais o homem da piteira, que era um poeta, entrega uma carta e dinheiro a professor. Ele o esperará no cais. Telegrafei. Espero que você não traia a confiança que depositei no seu talento. Nunca um passageiro de terceira teve tanta gente na sua despedida. Volta Seca-lhe. Dá um punhal de presente. Pedro Bala faz tudo para rir, para dizer coisas gozadas. Mas João Grande não esconde a tristeza que vai dentro dele. Professor ainda de longe vê o boné de Pedro, que se sacode no cais. E no meio daqueles homens desconhecidos, oficiais fardados, comerciantes e senhoritas, fica tímido, não sabe que fazer, sente que toda a sua coragem ficou com os capitães da areia. Mas dentro do seu peito vem uma marca de amor à liberdade. Marca que o